Boa tarde, queridos alunos, como vocês estão? Hoje eu tô aqui num formato diferente, tá? Porque a aulinha de hoje é uma interpretação de texto. E eu espero que vocês aproveitem, gostem. Hoje é dia 28, tá? Então, hoje é segunda-feira, vamos iniciar mais uma aulinha. E a aulinha de hoje é no livro, na página 39, tá? Então, gostaria muito que vocês acompanhassem o texto comigo. Já falei para vocês quanto é importante essa leitura, né? Então, vamos iniciar, tá? Então, fica no capítulo 5 e diz o seguinte: por que temos sobrenome, tá? Inicialmente diz assim: você conhece a origem do seu sobrenome? O que aconteceria se as pessoas não tivessem sobrenome? O texto a seguir foi produzido com base na pesquisa de uma especialista em linguagem. Ela responde a essa curiosidade que muitas pessoas têm. Leia e conheça um pouco mais a origem do sobrenome, tá? Então, todo mundo tem sobrenome, né? Sempre é aquele nome que vem depois do nosso primeiro nome, tá? Então, vamos lá. Por que temos sobrenome? Silva, Oliveira, Faria, Ferreira, todo mundo tem um sobrenome. E temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo e o inventou da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum, ou prenome do latim, um nome por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã que a pessoa pertencia ou um lugar onde ela tinha nascido. Então, o que acontece? No Império Romano, as pessoas estavam, né? As famílias estavam crescendo e para identificar não bastava só o primeiro nome, tá? Então, precisava ter um segundo nome, que seria o sobrenome, que identifica, por exemplo, uma família, né? Provavelmente você tem o sobrenome do seu pai, da sua mãe, né? Alguns só do pai, alguns só da mãe, mas identificam a sua família, tá? Continuando. Com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo até que na Idade Média os sobrenomes caíram em desuso e as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu pré-nome, ou seja, pelo seu primeiro nome, tá? Eu, por exemplo, seria apenas Raquel nessa época, diz a autora, né? Eu, por exemplo, seria só Vanessa. Que grande confusão isso deveria causar, não é mesmo? Imagine quantas outras pessoas com o nome Raquel não deviam existir. Por isso mesmo, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI, tá? Assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença, e isso era muito importante na hora de cobrar impostos das pessoas certas e evitar casamentos entre pessoas da mesma família, tá? Novamente, os sobrenomes não foram inventados do nada. Os homens passaram a escolher sobrenomes que tinham a ver com o seu local de origem. Coimbra é um caso desses. Ou para confirmar o parentesco, ou o sobrenome Fernandes, por exemplo, significa filho de Fernando. Outros escolheram sobrenomes que se referiam a características físicas e da personalidade, como Louro, Calvo e Severo, né? É muito interessante isso. Por fim, também houve aqueles que adotaram sobrenomes ligados a atividades desenvolvidas pela família, como é o caso de Ferreira, que provavelmente é uma referência à profissão de ferreiro. O costume de usar sobrenomes se mostrou muito útil. Foi se espalhando pela Europa, pelas colônias europeias e depois pelo mundo. Hoje não dá mais para imaginar alguém sem sobrenome. Está na carteira de identidade, na ficha que preenchermos na matrícula da escola e em tantos outros documentos importantes. É ou não é? Então, em tudo a gente precisa do nosso nome e do nosso sobrenome, porque é aquilo que nos identifica a nossa família, de onde nós viemos, né? Hoje nós vamos ter muitos antepassados, né? Nós já somos descendentes de muitas pessoas, mas isso ainda facilita bastante, certo? No vocabulário a gente vai ver o que significa clã, que é um grupo de pessoas que pertencem à mesma família. Decadência, declínio, enfraquecimento. Decadência significa, né, a caída. Desuso, perda do costume, a perda do uso.
Idade Média é o período da história da humanidade que se inicia no ano de 476, com a queda do imperador romano, Rômulo Augusto. Esse período durou 1000 anos. E latim é uma língua antiga falada no Lácio, região que incluía Roma. Em Roma tinha essa língua latim, tá? Mas que hoje em dia não se utiliza mais. Aí na página 40 já vai ter a atividadezinha e vai dizer o seguinte: quem é a autora desse texto? Tá? Embaixo do texto vai ter a autora, tá? Questão 2. Você sabe o que faz um filólogo? Leia no quadro a seguir a explicação sobre uma das atividades de um filólogo. Tá, aí vai dizer o seguinte: estuda as sociedades e civilizações antigas por meio de exame de documentos e textos deixados por elas, privilegiando a língua escrita e literária como fonte de estudos. Então, o filólogo, ele é alguém que estuda, né, os povos passados, antigos, os documentos deixados por eles, tá? Então, o filólogo. Após ler essa explicação, compreendendo que o texto é a divulgação de uma pesquisa científica da área de linguagens, justifique por que a autora está em condições de escrever o artigo, tá? Aí você coloca aí embaixo por que ela tem condições de escrever esse texto que a gente acabou de ler, tá? Questão 3. Leia o título do texto. Ele desperta curiosidade? Justifique. Então, é para você dizer se desperta uma curiosidade em você, se sim, se não, e justifique sua resposta, tá bom? A questão 4 diz: que outro título você daria ao texto? Aí é uma resposta pessoal, você pode colocar o título que você acha que ficaria melhor. Questão 5. Qual é o assunto do texto? Explique de maneira resumida. O que o texto fala, que a gente acabou de discutir. Questão 6. Observe como a autora inicia o texto. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Com que objetivo ela usou as reticências, após citar alguns sobrenomes? Quando se utiliza reticências, normalmente, tá? É como se ela estivesse citando vários outros sobrenomes. Para ela não ter que colocar todos, ela colocou alguns e utilizou a reticência, tá? Ela quer dizer que tem outros sobrenomes, tá? Questão número 7. Com a leitura do texto, por que temos sobrenome? Você adquiriu um conhecimento cuja origem é um estudo feito por uma pesquisadora em documentos antigos. Esse texto, portanto, é um artigo de divulgação científica, tá? Aí vai dizer o seguinte: onde o artigo por que temos sobrenome foi publicado? Lá no texto tem indicando, tá? Questão 8. Você conhece a origem de seu sobrenome? Se não conhece, faça uma pesquisa e escreva no caderno o que descobriu. Depois conte aos colegas. Como nós não estamos podendo discutir, vocês podem fazer a pesquisa do sobrenome de vocês e colocar no caderno, tá certo? Lembrem de fazer o cabeçalho antes e colocar o significado lá, ok? Questão 9. Em um texto bem escrito, as repetições desnecessárias são evitadas. Observe nos trechos do texto. Por que temos sobrenome? A palavra ou a expressão destacada e indique as ideias que estão sendo retomadas. Então, vai dizer o seguinte: com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo, até que a Idade Média os sobrenomes caíram em desuso e as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu pré-nome. Aí diz o seguinte: com a decadência do Império Romano, para não repetir, para não falar de sobrenome, aí ele fala assim: essa prática foi enfraquecida. Essa prática está indicando o sobrenome, tá? Como se a gente estivesse falando sobre o sobrenome, mas a gente não repete, entendeu? Aí na próxima diz: por isso mesmo, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI. E na próxima diz assim: assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença. E isso era muito importante na hora de cobrar impostos das pessoas certas e evitar casamentos entre pessoas da mesma família. Vejam que o que está grifado, isso está se referindo a quê? A confusão, tá entendendo? Assim, não tinha mais como confundir Raquel Pereira com Raquel Valença. E isso era muito importante, né? Não confundir. E isso está significando não confundir, certo? Então, a atividade vem até aqui na página 41, ok? Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem retomar o vídeo.
Leiam o texto novamente, tá? Mas se restar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, tá bom? Então, a aulinha de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês aprendam mais a leitura, a interpretar um texto, tá bom, meus amores? E amanhã a gente se encontra com a aulinha de matemática. Então, um beijo e tchau!